O salão estava cheio. As luzes quentes refletiam nas taças de champanhe, vozes e risos ecoavam, formando uma melodia caótica. Mas tudo isso era um borrão no fundo. Meus olhos estavam presos nele. Gabriel. Meu novo meio-irmão. Essa palavra, meio-irmão, soava estranha. Nós não crescemos juntos, nunca compartilhamos histórias de infância, mas agora éramos família. A ironia disso não escapava de mim enquanto observava do outro lado do salão. Ele estava parado, conversando com alguém, o sorriso discreto surgindo ocasionalmente. Mas quando nossos olhares se cruzaram, o tempo pareceu parar. Foi apenas um instante, mas dentro daquele segundo algo se formou. Algo que eu não conseguia nomear, mas que me fazia prender a respiração. Os dias que se seguiram ao casamento dos nossos pais foram repletos de uma convivência nova e de certa forma forçada. Compartilhávamos a mesma casa, os mesmos espaços, mas tudo parecia diferente quando estávamos sozinhos. As manhãs começavam com café compartilhado em silêncio, apenas o som das xícaras tocando a mesa quebrando a tranquilidade. Depois vinham as conversas casuais no corredor ou durante o jantar. Momentos aparentemente simples, mas que carregavam uma tensão quase palpável. Eu tentava ignorar. Tentava convencer a mim mesma de que era só o desconforto de dividir espaço com alguém novo. Mas não era isso. Era a maneira como ele ria, com uma leveza que parecia iluminar o ambiente. Era o som da sua voz, a profundidade de seu tom quando falava sério. E era o toque, mesmo os acidentais. Quando nossas mãos se roçavam ao pegar algo ao mesmo tempo, eu sentia uma corrente elétrica percorrer meu corpo. As coisas mudaram de vez naquela noite no jardim. Depois de uma discussão acalorada com meu pai, saí de casa para esfriar a cabeça. A grama estava úmida sob meus pés descalços, e o ar noturno trazia um frescor que contrastava com o calor que queimava dentro de mim. As lágrimas escorriam quentes, e eu as enxugava inutilmente, tentando sufocar o nó na garganta. Então ouvi passos. Não precisei olhar para saber que era ele. Gabriel se aproximou em silêncio. Não disse nada, apenas sentou ao meu lado no banco do jardim. O som da sua respiração estava perto o suficiente para que eu sentisse o ritmo lento e constante. Quando sua mão tocou meu ombro, um gesto pequeno e aparentemente inocente, meu coração disparou. Eu sabia que deveria me afastar, mas ao invés disso, me deixei ser puxada para seu abraço. Aquele abraço foi um alívio e uma tormenta. Sentir o calor de seu corpo contra o meu foi reconfortante, mas também perigoso. Fiquei ali imóvel e o tempo pareceu desacelerar, como se o universo quisesse prolongar aquele momento. Quando finalmente nos afastamos, algo havia mudado. Eu sabia disso. E ele também. Nos dias que seguiram, evitamos nos olhar diretamente. As palavras entre nós eram cuidadosas, medidas, como se qualquer deslize pudesse desencadear algo que não poderíamos controlar. Mas evitar Gabriel era impossível. Ele estava em todos os lugares, como um lembrete constante do que eu sentia e não deveria sentir. A tensão entre nós chegou ao limite durante uma tempestade. Era uma noite de chuva intensa, e uma queda de energia deixou a casa imersa na escuridão. Algumas velas iluminavam a sala, e eu estava sentada no sofá quando ele entrou. A luz das chamas tremeluzentes acentuava suas feições, tornando impossível desviar o olhar. Ele se sentou ao meu lado, perto demais. O silêncio era tão denso que parecia preencher todo o espaço. Quando seus dedos tocaram os meus, eu não recuei. Não podia. Por que isso parece tão certo se é tão errado? Minha voz saiu como um sussurro. Ele não respondeu. Apenas me olhou, e naquele instante eu soube que havíamos cruzado a linha. O beijo foi inevitável. Foi como uma tempestade. Intenso, voraz, impossível de conter. Cada segundo daquele contato carregava tudo o que havíamos reprimido, todos os sentimentos que fingimos não existir. Mas, assim como começou, terminou. Nos afastamos, ofegantes, e o peso da culpa caiu sobre nós como uma marreta. No dia seguinte, decidi partir. Aceitei uma proposta de trabalho em outra cidade, algo que me daria a distância necessária para sufocar o que sentia. Ele não tentou me impedir, e isso doeu mais do que qualquer palavra poderia expressar. Os anos passaram,
mas Gabriel nunca saiu da minha mente. O tempo deveria apagar as marcas, mas ao reencontrá-lo anos depois, percebi que algumas coisas não mudam. Ele estava lá no canto do salão, exatamente como no dia em que o conheci. Nossos olhares se encontraram, e o silêncio entre nós disse tudo. Eu sempre vou lembrar, ele disse baixinho quando ficamos a sós por um instante. Sorri, melancólica, sabendo que as palavras eram verdadeiras. Eu também. E assim seguimos nossas vidas, carregando uma história que nunca poderia ser contada, mas que permaneceria viva dentro de nós.